Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que a paz do Mestre seja conosco. Estamos aqui hoje para desenvolver o estudo do capítulo 4, Pluralidade das Existências, e já nas lições anteriores nós vimos sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação, e já entramos aqui na encarnação nos diferentes mundos. E eu queria iniciar esta lição que a gente vai fazer agora com a seguinte citação de Chico Xavier: sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Chico Xavier. Então a gente vê que sem a reencarnação não é possível nem explicar a justiça divina. Como explicar, por exemplo, as pessoas que nascem com deformações, surdos, cegos, né, e mudos, né? Às vezes com as 3 deficiências juntas, aqueles que jamais na própria reencarnação conseguiu levantar do seu leito, né? Então a gente vê esses inúmeros sofrimentos que às vezes a pessoa passa durante anos, né? Às vezes a existência toda em sofrimento e desencarna, quer dizer, morre o corpo físico. Como a gente poderia justificar que os outros, né, que nós, vamos colocar eu, né, que tive relativamente uma vida sem nenhum problema físico, né, sem nenhuma doença praticamente, e vivo bastante tranquilo, como é que uns podem viver muito bem e outros muito mal? Onde está a justiça de Deus? Então é isso que Chico Xavier quer nos mostrar, né? Quando ele diz assim que eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus, se não tiver a reencarnação. Mas vamos seguindo aqui na nossa reencarnação nos diferentes mundos, né, na questão 181, quando Kardec pergunta aos espíritos: os seres que habitam os diferentes mundos possuem corpo semelhante ao nosso? Então, que a gente fala de diferentes mundos é porque existem muitas moradas na casa de meu Pai, como Jesus já dizia, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E onde é a casa do meu Pai? Onde é a casa de Deus? A casa de Deus é o universo. E quem são as moradas, né? As moradas são os trilhões de mundos existentes no universo, com suas enormes galáxias, sóis, planetas, etc. Então, eu tirei da internet aqui uma informação no site National Geographic, citando informações da agência canadense. Os astrônomos que estudaram as imagens feitas pelo telescópio Hubble estimam que existe mais de 1 trilhão de galáxias no universo observável. Mais de 1 trilhão de galáxias no universo observável. Então é uma coisa assim inimaginável para nós, né, em termos de galáxias. Agora imagine em termos de mundo, de sóis, ou seja, de estrelas, né? Em cada estrela dessa orbitam às vezes 10, 15, 20 planetas. Imagina que loucura a gente tentar imaginar esse universo de Deus
onde, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, e esses mundos, eles são divididos em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes, e finalmente mundos celestes ou divinos. Em cada mundo desse, né, com as suas características e diferentes formas de habitação, de habitantes, digamos assim, né, é que nós vamos conversar com vocês. Por exemplo, a Terra é um mundo de provas e expiações, mas ele já no passado distante já foi um mundo primitivo, que são as primeiras encarnações humanas, ali onde predomina o instinto e o pouquíssimo desenvolvimento moral e intelectual. Esse lá atrás, no mundo primitivo, que a gente tem uma ideia, né, concebida a respeito desse mundo. E sabemos como é o mundo de provas e expiações, porque estamos vivendo nele. É um mundo onde ainda predomina o mal. Depois, nós estamos numa fase de transição para, daqui a alguns anos, passar para um mundo de regeneração. Aí, o bem já vai começar a predominar sobre o mal. Você imagina num deserto, você cansado, com muita dificuldade, muita sede, fome e tal, de repente você chega num oásis ali com água, frutas, né, alimentos em abundância. Então você permanece por um tempo ali para depois seguir viagem. E esse oásis nós poderíamos dizer que é o mundo de regeneração, né? Não é um mundo ainda perfeito, mas você está numa fase de transição ou descanso, vamos assim dizer, para você continuar a viagem. Depois você vai passar ali para o mundo ditoso ou feliz, né? E os habitantes desse mundo já atingiram um alto grau de progresso moral e intelectual. Depois os mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos puros, onde reina o bem absoluto. Um estado de perfeição completa, né? Bom, então, voltando à pergunta, os seres que habitam os diferentes mundos possuem corpos semelhantes ao nosso? Então, esses seres que habitam esses diferentes mundos que a gente informou para vocês, eles possuem corpo semelhante ao nosso? A resposta dos espíritos: sem dúvida, possuem corpo, porque é preciso que os espíritos estejam revestidos de matéria para agir sobre a matéria. Porém, esse corpo é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devem percorrer, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai e, portanto, muitos graus, né? Alguns o sabem e têm consciência disso na Terra, outros não sabem nada. Então, alguns têm consciência dessas informações, de que existem, né, inúmeros planetas habitados, né, com pessoas, né, e diferentes formas de corpos, né, de corpos materiais. Tem uma questão do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Na questão 106, o codificador faz a seguinte pergunta: se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Continua perguntando Kardec. Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? Resposta do Espírito: a forma geral poderia ser mais ou menos a mesma. A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver,
como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crer e como parece demonstrá-las as observações astronômicas, a organização física deles também deve ser diferente. Não é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam viver em tais mundos com os mesmos corpos, o que é confirmado por todos os espíritos. Ou seja, os diferentes mundos, evidentemente, que existem as adaptações necessárias para aquele mundo onde nós vamos habitar no futuro, porque nós já viemos de outros planetas, né? Estamos aqui agora e podemos ficar aqui por muito tempo ainda, ou não, né? Ou podemos daqui a pouco, daqui a alguns anos ou séculos, habitar em outros planetas. Se nós desenvolvermos, né? Se nós melhorarmos, né? Nas questões relacionadas à caridade, o amor, a intelectualidade, né? Nosso aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual, se nós conseguirmos, né, corrigir essas nossas imperfeições aqui no planeta, evidentemente que nós vamos alçar planos mais elevados. E nesses outros planos nós vamos ter que nos adaptar com os corpos diferentes, menos materializados ou não, né? Dependendo, por exemplo, se nós continuarmos praticando o erro, os crimes, as imperfeições, se nós estacionarmos, quando esse planeta alcançar a condição de planeta de regeneração, nós não vamos poder ficar mais aqui. Então, evidentemente, nós vamos para um planeta já adaptado à nossa condição de inferioridade. Então, é relativo. Cada planeta tem as suas características, as suas condições, e evidentemente que os corpos não são os mesmos, ok? Então, é mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês. Queremos agradecer a oportunidade, que a paz do Mestre Jesus seja conosco.